Falamos de quem mesmo? Raabe. Raabe, isso. E a respeito da Raabe, nós pensamos várias coisas importantes também. Entre elas, que Deus muda a história de uma pessoa para mudar a história de uma descendência para frente. Raabe está na genealogia de Jesus. Raabe foi a pessoa importante para contribuir para que a família dela fosse transformada. A família de Raabe, estava falando com você aqui, pegando no seu pé até agora. A Raabe intercedeu pela família dela. Olha, tem como colocar aí nesse projeto de salvação a minha família também? Tem. Se a sua família estiver dentro da casa, estando dentro da casa não tem problema. E assim a sua família vai ser salva. E assim a família foi salva. Porque Raabe intercedeu pela família dela. O que Raabe era mesmo? Prostituta. Aos olhos da sociedade, a prostituta, o prostituto e outros tantos tipos de situações que pessoas desenvolvem a partir da sua vida são totalmente reprováveis, mas mesmo ela desenvolvendo uma prática reprovável, inclusive à luz da Bíblia, ainda assim ela intercedeu pela família dela. Ensina para nós que se a prostituta intercedeu pela família, quem somos nós para não intercedermos? Pela nossa família, pelos nossos amigos e assim por diante. Ótimo, você tá gravando tudo, eu imagino que você está anotando tudo aí, né? Está tudo anotadinho? Maravilha, então vamos embora. Vamos continuar a nossa conversa de hoje. Lucas, capítulo 19. Lucas 19. A partir do verso 1. Lucas 19, 1. Deus, tenha misericórdia da minha vida, continua falando com todos nós. Me dê graça e me dê sensibilidade. Eu quero ser uma ferramenta usado pelo Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Diga amém se você concorda. Amém. Lucas, quem vai pela Bíblia impressa, Lucas 19, 1. Chegando onde? Aí mais uma vez Jericó na nossa reflexão. Pensei que o senhor ia falar só do livro de Jericó. Já falei para você. Jericó tem muito mais assunto para nós aprendermos do que nós imaginamos. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Então, Jesus está passando por Jericó. Jericó era lugar de passagem. Verso 2. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à afluência do povo. Ele era baixo, tinha muita gente, e isso interferia na intenção dele de ver quem era Jesus. Na ideia dele, na cabeça dele, ele ia ver Jesus. Só que existiam obstáculos. Entre os obstáculos estava um número muito grande de pessoas, também conhecido como multidão. Outro obstáculo para ele naquele momento era o tamanho. Ele era baixinho, ele não era alto, acaba ficando mais difícil. Verso 4.
Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Como ele era baixinho e a multidão oferecia todo tipo de dificuldade para aquilo que ele queria, que era ver Jesus, ele faz o quê? Eu vou correr. Eu corro, lá na frente tem uma figueira, vou subir nessa figueira. A figueira não era brava porque ela mostrava os dentes não, viu, irmão? Não era. A figueira era brava, era um tipo, uma espécie de árvore. Inclusive uma árvore com vários galhos, que esses galhos, logicamente ligados ao tronco, galhos retos, compridos e longos, que trazem a ideia daquela árvore como se ela fosse um bom banco para se assentar. Quem subia em árvore aqui? O povo que subia em árvore veio hoje? Veio. Ok, eu também. Minha infância foi boa parte dela subindo em árvores. Era gostoso passar de uma árvore para outra, para outra, para outra, sem descer ao chão. Então, o Zaqueu, ele sobe na árvore. E essa subida dele se dá em uma espécie chamada figueira. Figueira, também conhecido como figueira brava. Eita lá, a minha Bíblia aqui, ela está no período das propagandas. Verso de número 5. Quando Jesus chegou até aquele local, olhou para cima e chamou Zaqueu. Opa, vamos ler direitinho? Quando Jesus chegou até aquele local, olhou para cima e o chamou. Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em sua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu, apressado, e o recebeu com enorme alegria. Eu gosto dessa parte aqui, que fala assim, que Zaqueu, ele recebe com alegria. Todos, em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. Essa parte já é triste, que a multidão começa a ver Zaqueu junto com Jesus, em vez deles se alegrarem por Zaqueu estar agora junto de Jesus, eles estão incomodados. Entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Essa parte é triste, porque as pessoas, em vez de elas se alegrarem com aqueles que chegam até Jesus, com aqueles que estão tendo a oportunidade da mudança de vida, tem muita gente religiosa que fala assim, fez as coisas erradas a vida inteira, agora vai na igreja, diz que é crente. Glória a Deus que agora vai na igreja e é crente. Glória a Deus. Esse tem que ser o nosso pensamento. Essa tem que ser a nossa postura. Nos alegrarmos. Porque as pessoas, elas estão se encontrando com Jesus. Verso 8. Então Zaqueu tomou a palavra, comunicou a Jesus. Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. Se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Olha que coisa linda. Aqui a Bíblia, ela não dá com precisão o real motivo do Zaqueu ter ido buscar Jesus. Mas esse versículo 8, ele permite que nós possamos pensar. Ele havia feito muita coisa errada, porque como cobrador de imposto, ele cobrava o que não era para cobrar, ele cobrava além do que devia cobrar, e então isso acabou em algum momento
pesando na mente dele. Nós temos visto um exemplo parecido nesses dias, que é o ministro Fux. Vocês têm visto que ele parece que caiu a ficha dele, que até ontem ele estava sendo injusto, estava compactuando com a mentira e estava ajudando para produzir o mal na vida de tantas pessoas que estavam ali por ele sendo julgadas, e uma nação toda está pagando por um grupo de pessoas que era para promover justiça e foi injusto e estão sendo injustos. Parece que o ministro Fux ele acordou. Que Deus ajude que ele tenha acordado e que através da vida dele outros ministros também possam acordar, porque o nosso país vai mal, muito mal, de mal a pior. E nós precisamos que Deus faça alguma coisa na nossa nação. O Zaqueu, ele se arrependeu. Olha, eu extorqui, eu fiz o que não era para fazer. Uma parte eu vou dar aos pobres, a outra parte, se eu promovi, eu ofereci mal na vida de alguém, eu vou devolver, mas não vou devolver o quanto eu tomei, não. Eu vou devolver 4 vezes mais. Isso se chama arrependimento. Arrependimento. Coisa importante para nós pensarmos. Aí o verso de número 9 diz assim: diante disso, dessa declaração, dessa atitude, dessa postura, diante daquele fato, Jesus declarou: hoje, quando? Houve salvação nessa casa, pois esse homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio para quê? Buscar e salvar o que estava perdido. Sabe? Que Deus nos ajude a entender um pouco melhor a proposta da reflexão nessa noite. Nós estamos nos 7 dias da queda das muralhas de Jericó. E hoje é o 3º dia. E hoje nós vemos mais uma situação estabelecida num lugar onde é a cidade, a localização geográfica que motiva a nossa conversa das 7 quartas-feiras. Nós vemos um homem, que eu falei um pouco dele agora há pouco, um homem que era cobrador de impostos, mas um homem que, sendo cobrador de impostos, havia se comportado de uma maneira que não era a melhor maneira. E esse homem, que havia se comportado de uma maneira que não era a melhor maneira, em algum momento na vida dele, a cabeça dele, ela, vou usar uma palavra dizendo assim, ela ferve. Ele fica incomodado. Em algum momento ele vê que a postura, o comportamento não estava sendo o melhor comportamento. Ele vê em algum momento que ele estava, a alegria dele, o prazer dele, a satisfação dele havia ido embora. Não é uma pessoa que não tinha nada, muito pelo contrário. A leitura, o início da leitura fala, Zaqueu era uma pessoa rica, era uma pessoa que tinha recurso, era uma pessoa que tinha facilidades, porque o dinheiro ele ajuda e ajuda bastante, irmão. O dinheiro ele facilita muito. Mas veja que mesmo ele tendo muito dinheiro, o dinheiro não estava sendo o suficiente para mudar o coração dele, para mudar a mentalidade dele. O dinheiro não estava sendo o suficiente para trazer àquele homem a paz que tanto ele estava buscando. Então, ele determina dentro do coração dele: eu preciso ver Jesus. Só que é interessante que ele vai para aquele lugar
com essa ideia, com esse pensamento, eu preciso ver Jesus. Mas no final das contas, é Jesus quem vê ele. Diga amém. E diga graças a Deus. Gosta de anotar? Anota aí. Sugestão do tema para a nossa noite. Eu vi a Bárbara fazendo uma foto. Deu certo a foto, Bárbara? O tema de hoje é Ele me vê. Como é o tema? Como? Quem? Jesus vê quem? Já posso parar a conversa. A mensagem está entregue. Mas como a gente gosta de ficar conversando, então vamos continuar conversando. Mas a mensagem está entregue. Ele te vê. O tema da nossa reflexão, ele me vê. O Zaqueu vai até aquele lugar, porque ele quer ver quem é Jesus. Ele está desesperado para saber quem é Jesus. No meio da multidão, ele vê que ele não vai obter êxito. Ele faz o quê? Ele corre, ele vai à frente, ele acha um espaço, ele se desvencilha, sai do meio da multidão e ele encontra uma árvore. E tendo ele encontrado uma árvore, também conhecida como figueira brava, ele sobe na árvore, e se acomoda de um jeito tal que facilita para ele conseguir ver Jesus passando. E Jesus segue caminhando. E com Jesus a multidão. Até que Jesus passa por ele. E quando Jesus passa por ele, Jesus para tudo. Porque Jesus tinha algo para fazer na vida dele, na casa dele, na família dele. Posso te dar uma boa notícia? Essa noite é a noite das boas notícias. Posso te dar uma boa notícia? Posso te dar sim ou não? Ok. Então vou te dizer uma coisa. Jesus parou tudo. Porque hoje é noite dele fazer algo na sua vida, na sua casa, na sua família. Jesus está aqui nesse momento. Ele está aqui para te abençoar, para te entregar algo que você veio buscar. Ele parou. Primeiro ponto da nossa reflexão. Primeiro ponto diz assim, ó. Ele me vê apesar da multidão. Multidão é sinônimo de obstáculo. Multidão é sinônimo de dificuldade. Multidão aqui representa problema. A multidão aqui representa a limitação. A multidão aqui representa a dificuldade. Além da multidão, ele ainda era de baixa estatura. Então Jesus, ele te vê apesar da multidão, apesar da sua limitação, apesar da sua dificuldade. Pastor, eu cheguei aqui, pastor, olha, falar a verdade para o senhor, eu estou passando por um momento tão difícil na minha vida, eu estou enfrentando uma situação tão adversa. Falar a verdade para o senhor, pastor, para chegar aqui hoje não foi fácil, eu me esforcei. Aliás, eu não apenas me esforcei, eu me desdobrei para conseguir chegar até aqui nessa noite, porque eu precisava ver Jesus. Vou te dar uma boa notícia, mais uma boa notícia. Ele viu você no meio da multidão. Ele viu você apesar da sua dificuldade. Ele viu você apesar da sua angústia. Ele viu você apesar da sua tristeza. Ele viu você apesar da sua dor. Ele viu você apesar do seu sofrimento. Ele viu você apesar do seu medo. Ele viu você apesar da sua incredulidade. Ele viu você apesar da sua indiferença. Ele viu você. Jesus te viu. Esse é o primeiro ponto para nós podermos pensar num terceiro dia de queda de muralhas. Ele viu. Vou passar os textos, você anota, depois faz a leitura, se assim achar por bem. 1 Samuel 16, 7 vai dizer assim, ó, o homem vê o coração, porém
O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus, ele te vê, irmão, e ele vê a sua real necessidade. O homem está olhando por fora. Talvez a esposa não está conseguindo saber o que o irmão está passando. Talvez o irmão não está conseguindo enxergar o que a esposa está passando. Talvez o pai, talvez a mãe não está conseguindo enxergar o que o filho está passando, o que a filha está passando. Talvez a filha, talvez o filho não estão conseguindo enxergar o que o pai, o que a mãe está passando. Talvez o patrão, a patroa não esteja conseguindo enxergar o que o irmão está passando. Talvez o colaborador, o funcionário não está conseguindo enxergar o que o patrão está passando. Mas Deus está conseguindo enxergar você em meio a tudo que você está passando. Salmo 139, 1 e 2 diz: Senhor, tu me sondas, me conheces, de longe entendes o meu pensamento. Isaías 43, 1: Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Primeiro ponto, é noite de queda de muralha. Aquela muralha que se levanta muitas vezes contra a nossa vida, onde parece que ninguém nos vê, onde parece que ninguém nos enxerga, onde parece que ninguém consegue entender o que está acontecendo conosco. É noite dessa muralha cair, é noite da nossa vida ficar exposta aos olhos de Jesus. Segundo ponto, ele me vê onde ninguém mais olharia. Eu até comentei com os irmãos, eu não vou lembrar o ano. Em algum momento da minha caminhada ministerial, eu fui pastor no Santa Rosa. E teve uma reunião de pastores. E a reunião acabou sendo lá no Santa Rosa. Tendo sido lá no Santa Rosa, pastor Jefferson veio para aquela reunião, que era uma reunião de cidadania. Ele veio e ele falou, e ele dirigiu a palavra a mim dizendo assim: o pastor Marcão está aqui no final da cidade, porque vai depender da forma como a gente olha. Pode ser o final ou o começo da cidade. Aqui nós estamos no final ou no começo da cidade. Vai depender muito do jeito que você olhar para a situação. Ele falou: eu também pastoreio no final da cidade. E aí ele falou da história da igreja lá no Parque São Bento, se eu não me engano, assim o nome do bairro onde ele está. Às vezes nós temos esse tipo de sentimento, de pensamento. Olha, quem que vai me enxergar aqui nesse bairro? Quem vai me enxergar lá no bairro onde eu moro? Quem vai me enxergar lá na minha casa? Aliás, a minha casa, ela fica no fundo de uma casa que fica no fundo da outra casa. Quem é que vai me enxergar? Quem é que vai me enxergar lá na empresa onde eu trabalho? Eu sou ajudante do ajudante do ajudante do ajudante. Quem que vai me enxergar? Quem que vai me enxergar? O meu nome, meu sobrenome não são conhecidos. Eu não tenho uma conta bancária rechonchuda. A minha casa é uma casa simples. Ninguém vai me ver. Jesus, ele te vê onde ninguém mais olharia. Esse é o segundo ponto para nós pensarmos. Não importa onde nós estamos. Ele estava em cima de uma árvore. E Jesus podia passar, seguir a viagem, continuar a caminhada. Mas Jesus para embaixo daquela árvore. E Jesus para exatamente aonde o Zaqueu está. Jesus para exatamente ali, olhando para cima para poder conversar com o Zaqueu. Esse é importante. Isso é importante nós pensarmos. Esse tipo de barreira, esse tipo de muralha, esse tipo de obstáculo,
que faz com que muitas vezes nós tenhamos aquele sentimento de ninguém me ama, ninguém me quer. Quem assistiu o Lip e o Hard? Aquela hiena chorona. Ô céu, ô dia, ô tristeza, ô miséria. Quem assistia? Meu Deus, né? Não tinha o que alegrar-se aquela hiena lá. Ela estava sempre triste. Wagner, gravei. Wagner e Patrícia. Hoje minha memória está funcionando bem. Tem dia que ela falha. Hoje deu certo. Oh, meu Deus, tem gente que tem esse tipo de sentimento. Tem gente que a pessoa não consegue acreditar nela, nem a pessoa acredita nela mesma. Ela nem se olha no espelho. A pessoa ela não consegue acreditar que através dela Deus pode fazer grandes coisas. Vou te dar mais uma boa notícia, você quer? Através da sua vida, Deus está fazendo grandes coisas, acredite. E Ele está vendo você onde ninguém mais está olhando. Só que Jesus está te vendo. Na minha opinião, quem tem que te ver está te vendo. Pastor, meu marido não me vê. Pastor, minha esposa não me vê. Pastor, meu patrão não me vê. Pastor, meu pastor não me vê. Quem tem que te ver está te vendo. Jesus está vendo você. Jesus está vendo você exatamente onde você está hoje, onde você está agora. Há muitas empresas representadas aqui. Parece que ninguém está vendo a minha empresa. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está vendo você e a sua empresa. Quem tem que ver você está vendo. Os homens, às vezes, é até bom que não nos vejam. Eu gosto de lembrar do exemplo do José. José ficou na prisão. Ele interpretou o sonho do copeiro, do padeiro. O padeiro morre, o copeiro fica vivo e o copeiro volta a servir o faraó. O copeiro, ele esquece do José. Graças a Deus ele esqueceu do José. Se ele tivesse lembrado do José, talvez o José saísse da prisão para ir descascar batata na cozinha. Com todo o respeito a quem descasca batata. Ainda ontem eu estava descascando batata lá em casa. Você está entendendo a conversa. Se o copeiro tivesse lembrado do José, possivelmente o José teria sido chamado para alguma outra tarefa, que não a tarefa de governador no Egito. Quem tem que te ver está te vendo. Fala para quem está pertinho de você, fica tranquilo. Quem tem que te ver está te vendo. Anota aí. Gênesis 16, 13, Salmo 34, 15, João 1, 48. Gênesis 16, 13 vai falar da Agar. Tu és o Deus que me vê. A Agar que teve o filho com o Abraão. E ali a Agar ela sai por causa do Ismael. A Sara despreza a Agar está pensando em morrer, é o que ela estava pensando. E Deus visita ela, visita o filho, visita, tá aí fazendo o quê? Tô aqui. Acabei fazendo o que não era para fazer, a minha senhora, ela não... eu estou vendo você. Fica tranquila que da sua descendência virá uma descendência numerosa, porque Deus estava vendo Agar quando ninguém estava vendo Agar. Você está entendendo, sim ou não? Vamos para o terceiro ponto, precisamos finalizar a conversa. Quem está com a barriga roncando aí? Deixa eu ver. Tem alguém? Eu ouvi um barulho aqui, é a barriga da Lígia.
Eu vi mesmo que estava roncando. Mas que será que é o som que estava com barulho? Mas não é, a Lígia que está com a barriga roncando lá. Terceiro ponto, ele me vê para mudar a minha casa e a minha história. Jesus vê o Zaqueu e ele fala: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. Jesus, ele vê Zaqueu para mudar a casa do Zaqueu, a história do Zaqueu. Daquele dia, a história do Zaqueu, daquele dia para frente, a história dele nunca mais foi a mesma. Posso te dar mais uma boa notícia? De hoje para frente, a sua história nunca mais será a mesma. Jesus está liberando essa palavra para você, para dizer a você: eu estou vendo você, eu estou mudando a sua casa, eu estou mudando a sua história. Eu estou mudando. É legal que Jesus ele vai lá e ele conversa com o Zaqueu e ele fala com o Zaqueu. É interessante a maneira como Jesus se comporta. Ele não condena o Zaqueu, ele não repreende o Zaqueu, ele simplesmente fala para o Zaqueu: Zaqueu, preciso ir na sua casa. Vamos, cara, vamos embora. Anota aí, Apocalipse 3:20, estou à porta e bato. João 14:23, se alguém me ama, nós faremos morada nessa pessoa. 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Jesus, ele está vendo você para mudar a história da sua casa, para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Aí, irmão, irmã, é importante que nós nos lancemos, né? Eu acho que nós já lemos, mas não custa eu reforçar. Quando Jesus falou: Zaqueu, preciso ir na sua casa, desce. O Zaqueu ficou na árvore, amém? Não. O Zaqueu fez o quê? Desceu. Ele respondeu à palavra de Jesus sobre a vida dele. Domingo tem batismo nas águas, viu? Nem vou perguntar se tem gente que não é batizada aqui, porque eu sei que tem. Domingo é dia de descer da árvore e vir para a água. No outro domingo tem Santa Ceia. Nem vou convidar para Santa Ceia, porque Santa Ceia é momento que o crente ele não pode deixar de participar, porque é o envolvimento dos salvos na presença de Cristo. É responder a voz de Jesus. Responder. Desce da árvore. Estou descendo. Mas desce logo. Já desceu. Quarto e último ponto. Ele te vê para te salvar e te dá um propósito. Ele te vê para te salvar e te dá um propósito. Pastor, eu nem sei o que eu faço da minha vida, eu nem sei se Deus tem um plano na minha vida, eu nem sei se Deus tem um projeto na minha vida, eu nem sei falar a verdade para o senhor, nem sei se Deus ele quer algo comigo, não. Se Ele me ama, Ele te ama, Ele tem um projeto na sua vida e Ele tem um projeto através da sua vida. Ele tem. Aliás, foi cantado hoje aqui, né? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Pastor, eu vim para cá achando que Deus não queria saber de nada comigo, não. Engano seu. Engano seu. Deus tem projeto com você e através de você. Deus conta com você. Essa igreja conta com você. Deus tem um projeto através da sua vida e Ele vai usar você nessa igreja para que através de você muita gente seja abençoada e seja salva. A Bíblia diz assim, João 3,17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Há um propósito, há um projeto. Romanos 5,8, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Efésios 2,10, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas
obras. Fala para quem está pertinho de você: Jesus conta com você. Você é uma ferramenta poderosa nas mãos dele. Ele vê você. Ele te vê, irmão. Ele te vê, e ele te vê exatamente do jeito que você está agora aí. Pastor, eu vim para cá com uma tristeza, com uma dor, com uma angústia, com o coração apertado. Eu vim para cá, eu precisava ouvir alguma coisa. Então Deus sabe. Por isso Ele trouxe você para cá, para dizer que Ele está vendo você mesmo em meio às suas lutas. Ele está te vendo. Ele te trouxe aqui para dizer que Ele te vê mesmo com as suas limitações. E todos nós temos limitações. Ele te trouxe aqui para dizer que Ele está te vendo e vê o desejo que você tem de mudança, e vê o desejo que você tem de transformação. E Ele trouxe você até aqui nessa noite para dizer que Ele vê valor em você quando as pessoas estão apenas conseguindo enxergar falhas, defeitos, mas Ele vê em você valor. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. E que essa muralha, que é a muralha de achar que você não vai chegar, que você não vai conseguir, aquela muralha de fazer com que você se sinta a pior das pessoas, você fique bem ciente disso. Essa muralha também está caindo por terra. Fica em pé em nome de Jesus, porque eu quero orar com você. Que Deus nos ajude. Se tem uma coisa boa, se tem uma coisa que eu gosto de estar em Cristo, é isso. Que Jesus, Ele nos abençoa de um jeito tal, que Ele muda a nossa história. E Ele muda a nossa história com propósitos. Então, a resposta quem tem que dar somos nós. Zaqueu desceu da árvore. Simplesmente ele desceu. Ele respondeu a Jesus. Jesus queria ir na casa dele, ele foi. Ele levou Jesus na casa. Talvez Jesus está pedindo para você algo que você tem relutado em entregar. Entregue, faça, aceite. Deixe que Jesus conduza você à vitória. Pega seu papel na sua mão aí. É hora de nós orarmos a Deus. E Deus vai movendo nesse momento situações importantes para todos nós pensarmos juntos, vivermos juntos, aprendermos juntos. Agora é hora de Deus operar na sua vida. Leve seu pensamento a Deus. Meu Deus querido e santo, eu agradeço a Ti por essa oportunidade. Eu agradeço a Ti, ó Deus, pela vida desse irmão, dessa irmã, que está aqui nesse tempo, e aqueles que estão conosco até então, através da transmissão. Meu Deus, às vezes nós estamos exatamente como o Zaqueu, com um aperto no coração, precisamos tanto ver Jesus, mas na verdade foi Jesus quem viu o Zaqueu, e é Jesus quem está nos enxergando nessa noite. É Jesus quem está olhando para esse irmão, para essa irmã, para dizer: não importa de hoje para trás, o que importa é daqui para frente. Eu oro, eu abençoo esse irmão, eu oro, eu abençoo essa irmã, eu oro, eu abençoo este povo, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Diga assim, ó: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me vê. Amém. Glória a Deus. Bata a palma para Jesus. Está aí lá? A minha alma estava longe do caminho do céu. Vamos cantar? Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Canta com força, vai. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua
sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Vamos embora, vai, com força. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mais uma mim. vez, vamos embora para finalizar. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Quando estendeu a sua mão para mim, quando estendeu a sua mão para mim. Bata a palma para Jesus nessa noite. Ele viu você, Ele te vê. Glória a Deus, quando ninguém nos vê, Jesus nos vê. E graças a Deus por isso, amém? Você fez a foto de nós aqui, não fez? Faz a foto, marca lá no Insta e escreva lá, Ele me vê, Ele me vê. Glória a Deus, declara isso, irmão, declara. Eu comecei conversando com você, a nossa vitória está na nossa mente. Se a minha mente não for transformada, eu vou ter dificuldade para receber o que Deus tem para a minha vida. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Nossa mente tem que ser transformada. Ninguém nos vê, não tem problema, não estou nem aí. O importante é que Jesus nos vê. Amém? Patrícia, mais uma vez, Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Wagner, seja bem-vindo em nome de Jesus. Karine, quem é a Karine? Karine, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Jesus está vendo. Ó Jesus aqui, ó. Viu? Vamos bater palma pela vida do Wagner, da Patrícia e da Karine. Deus abençoe em nome de Jesus. Quem estava conosco pela transmissão, obrigado pela sua companhia. Tenha um ótimo final de semana. Amanhã, às 8 horas da noite, nossa segunda rodada de negócios, reunião de homens e mulheres de negócio, uma noite especial, proporcionando a você a oportunidade de avançar enquanto profissional. Pastor, queria saber melhor sobre isso. Então está aqui o Tom, ó. Vem falar com ele, levante a mão para quem não te conhece, Tom. Isso, ó. Para quem não conhece o Tom, está aqui na frente. Vem falar com ele, pergunte, irmão, perguntar. Ele não cobra nada de falar, não está cobrando, né? Não. Então, ele não cobra nada de falar. Tira dúvida, pergunta como funciona, se você pode trazer alguém junto com você. Vai ser uma noite bem legal, garanto para você. Combinado? Final de semana chegando.